O objetivo desse vídeo é analisarmos as consequências jurídicas decorrentes da revogação da medida provisória 905 sobre os contratos de trabalho regidos pela medida provisória revogada na data de ontem, 20 de abril de 2020, pela medida provisória 955. Neste quadrante, como decorrência da revogação da medida provisória 905, existem três situações jurídicas que podem ser avaliadas em decorrência desta revogação. Uma primeira hipótese que precisa ser apreciada seria a possibilidade, o caráter com decorrência dessa medida provisória, de rescisão obrigatória de todos os contratos de trabalho que estavam celebrados sob a regência da medida provisória 905. É bom frisar que a medida provisória 905 ela foi editada, publicada, em 12 de novembro de 2019. Portanto, nós tivemos aí cerca de 5 meses, onde, neste período, tivemos diversos contratos de trabalho que foram celebrados sob a regência dessa medida provisória 905. Uma segunda hipótese que precisamos analisar é se, em decorrência da revogação da medida provisória 905, se os contratos existentes sob a égide dessa MP permaneceriam válidos, com caráter obrigatório, mas, em virtude da revogação da MP 905, esses contratos ficariam agora regidos pela CLT numa situação de normalidade das causas, das questões já existentes antes da própria edição da MP 905. É preciso avaliar nesse cenário que a medida provisória 905 ela estabeleceu o denominado contrato por prazo determinado, estipulando um prazo de 24 meses para a validade, a existência e produção de efeitos destes contratos celebrados pela MP 905. É preciso também avaliar outros quadrantes derivados destes contratos de trabalho, sob a égide da MP 905. Por exemplo, o FGTS comum, normal, que se aplica às relações trabalhistas de forma global, ele traz um percentual de 8% como incidência sobre a remuneração do trabalhador, enquanto a MP 905 determinava que o percentual seria aplicado de 2% sobre o valor remuneratório. Então, nessa segunda análise aí, nessa segunda consequência, precisamos averiguar se os contratos de trabalho que forem regidos sob a MP 905, se eles continuariam válidos, mas teriam que se adaptar às regras da CLT. Ou seja, se o contrato previsto na MP 905 previa 2% de FGTS, com a revogação da MP, a gente precisa investigar, precisa analisar se essa hipótese ela seria aplicada, ou seja, os FGTS a partir de agora seriam 8% e o contrato que era prazo determinado de 24 meses seguiria sua regência, sua existência, sua validade, mas aplicando-se a regra do contrato prazo indeterminado previsto na CLT. E uma terceira hipótese que também precisamos vislumbrar como consequência da edição dessa MP 955, revogadora da MP 905, é se os contratos de trabalho regidos pela MP 905, se eles continuariam produzindo seus efeitos normalmente como se nada tivesse ocorrido, ou seja, como se não tivesse existido a revogação dessa MP 905 pela MP 955. Portanto, temos três hipóteses a serem analisadas. Repetindo agora de forma resumida, uma primeira hipótese, revogação da MP 905, trazendo como consequência imediata e instantânea a revogação de todos os contratos de trabalho até então celebrados e regidos pela MP 905. Como consequência, a empresa
os empregadores teriam que realizar a rescisão obrigatória de todos os contratos de trabalho, porque não existiria mais o embasamento legal para sustentar a validade e a eficácia desses contratos. Uma segunda hipótese que colocamos aí é: contratos regidos pela MP 905, eles continuariam produzindo seus efeitos, mas com a revogação da MP 905, eles teriam que se adaptar às regras da CLT. E assim, teriam que se transformar em contratos por prazo indeterminado. O FGTS teria que ser de 8% e mais algumas consequências que a MP 905 trazia que não seriam mais aplicáveis, porque a regra agora seria a CLT e as legislações decorrentes. E a terceira hipótese que nós estamos levantando é a validade plena dos contratos celebrados sob a MP 905 sem nenhuma modificação, ou seja, esses contratos continuariam sendo contratos por prazo determinado, valendo o prazo que foi ali fixado, que o trazia como limite 24 meses, o FGTS continuaria sendo 2% e mais as outras regras ali previstas. Antes de adentrarmos na finalização do entendimento, vamos analisar primeiramente o que vem a ser uma medida provisória, né? E a medida provisória, ela na realidade é um ato normativo previsto na Constituição Federal, no artigo 62, que autoriza ao presidente da República expedir, quando houver uma situação de urgência, de relevância, em que haja um entendimento da viabilidade deste ato ser produzido de forma unilateral pelo chefe do Executivo. Neste contexto, a medida provisória nasce como um ato normativo equiparado a uma lei em sentido formal. No entanto, até que haja conversão dessa lei, dessa medida provisória em lei ordinária, esta MP ela passa a ter validade, existência e produzir efeitos dentro do ordenamento jurídico, mas ela ainda não está finalizada na sua perfeição. Essa medida provisória, portanto, ela funcionaria como um elemento de suspensão das disposições normativas existentes e que se conflitem com o seu arcabouço. Deste modo, quando a MP é editada, ela suspende todos os dispositivos que estiverem em conflito com as suas diretrizes. Se tiver um artigo de uma lei antecedente que esteja contrária à posição determinada pela medida provisória, este artigo, esse inciso, esse parágrafo, ele fica suspenso, ele não desaparece ainda do ordenamento jurídico, ele fica em uma situação de dormência. A medida provisória, então, passa a produzir os seus efeitos, porque ela é um ato normativo com força de lei, e no caso a gente denomina isso de lei em sentido material, porque do ponto de vista do conteúdo, ela produz todos os efeitos de uma lei comum, de uma lei já votada, deliberada pelo Congresso Nacional, mas ela ainda não está na sua perfeita forma, porque para que ela possa realmente estar na sua perfeita forma, precisa que essa medida provisória seja convertida em lei. E aí se diz que ela está sendo convertida em lei em sentido formal, aquela lei que obedece todas as formas estabelecidas na Constituição Federal. Então, a medida provisória 905, quando ela foi editada, ela passou a produzir todos os efeitos de uma lei comum, de uma lei em sentido formal. Então, as disposições da CLT e das leis ordinárias conflitantes com essa MP 905, elas ficaram com sua eficácia suspensa por força da edição desta medida provisória, editada em 12 de novembro de 2019 e que encerrou o seu ciclo legislativo de produção de efeitos no dia 20 de abril de 2020, quando foi revogada pela MP 955. Essa medida provisória, então, ela vai ter algumas situações jurídicas decorrentes da sua edição. O artigo 62, parágrafo 11 da Constituição Federal de 1988, determina que uma medida provisória, uma vez revogada, uma vez perdendo a sua eficácia pela caducidade, porque não foi rejeitada expressamente nem aprovada, não virou uma lei ordinária,
ela tem efeitos decorrentes do período em que ela existiu. O artigo 62, parágrafo 11, determina que cabe ao Congresso Nacional regulamentar, no prazo de 60 dias, editando um decreto legislativo, como ficarão os efeitos decorrentes da medida provisória que foi rejeitada expressamente pelo Congresso Nacional, ou caiu por caducidade, ou foi até revogada pelo presidente da República por um ato unilateral. Neste contexto, enquanto não houver a edição desse decreto legislativo, os efeitos produzidos pela medida provisória, conforme determina expressamente a Constituição Federal, nesse artigo 62, parágrafo 11, é de que os efeitos continuarão válidos, continuarão vigentes, enquanto não houver o decreto. E acaso o decreto não seja editado, os efeitos prosseguirão normalmente sem nenhum abalo. Se o decreto legislativo a ser editado pelo Congresso determinar uma paralisação desses efeitos e determinar novos regramentos derivados de tudo que ocorreu, ou seja, o Congresso poderia alterar alguma coisa, determinar, por exemplo, que até o período da edição do decreto o FGTS a ser pago não vai ser 2%, vai ser 8%. Então, tudo que o decreto determinar, que o decreto regulamentar, ele passaria a ter validade. Ou seja, o decreto funcionaria como um substitutivo dos efeitos decorrentes da revogação dessa medida provisória. Se não houver edição do decreto, tudo prossegue normalmente. Deste modo, vamos agora tentar fechar o ciclo dos três entendimentos, das três posições que nós levantamos no início dessa fala. Se nós avaliarmos o parágrafo 11 do artigo 62 com a expedição do respectivo decreto, nós iremos ver o seguinte. Posição 1. Possibilidade da rescisão imediata e instantânea de todos os contratos trabalhistas realizados sob a égide da MP 905. Será que essa posição ela realmente está adequada ao parágrafo 11, inciso, artigo 62 da Constituição Federal? Vejamos que o artigo é claro. Ele diz que a medida provisória, uma vez revogada, rejeitada, eliminada por caducidade do sistema jurídico, ela continuará produzindo efeitos. E que, na verdade, o decreto legislativo a ser editado no prazo de 60 dias pelo Congresso é que vai dispor se os efeitos vão perdurar, se não irão perdurar, e nós iremos falar, então, de uma situação de determinação ex tunc, com retroatividade às origens, ou com determinação de efeitos ex nunc, ou seja, daí para frente, ou seja, a partir do decreto em diante, o decreto alterando algumas condições do que foi determinado por essa medida provisória. Portanto, é possível imaginarmos que uma rescisão instantânea de todos os contratos trabalhistas celebrados sob a égide da MP 905 não se adequa ao que está determinado no artigo 62, parágrafo 11 da Constituição. Então, não existiria, a meu ver, a obrigatoriedade das empresas rescindirem todos os contratos realizados sob a égide da MP 905. Essa MP, portanto, foi editada em 12 de novembro de 2019. Alguns contratos trabalhistas foram realizados nesse período, com previsão do contrato ser de 24 meses, que era o que determinava a MP 905, que determinava que o FGTS seria 2%. Então, esses contratos que foram celebrados, portanto, tiveram existência, atenderam às disposições da MP 905, portanto, tiveram validade e produziram seus efeitos, ou seja, tiveram eficácia. Portanto, os três elementos basilares do ato jurídico estão presentes. A existência, a validade e a produção de efeitos seria a eficácia. Se esse contrato percorreu todo o ciclo derivado da MP 905, nós podemos dizer que esse ato está perfeito. Nós teríamos, então, um ato jurídico perfeito sob a égide da MP 905. Então, finda a MP 905 na data de 20 de abril de 2020, esses contratos que estavam celebrados sob a MP 905 continuarão existentes, continuarão válidos e produzindo seus efeitos.
Vamos aguardar o decreto legislativo que poderá vir no prazo de 60 dias ou poderá não vir. Se o decreto legislativo não vier, esses efeitos vão prosseguir normalmente até o fim desses contratos sem nenhuma interrupção. Se o decreto legislativo a ser produzido no prazo de 60 dias estabelecer algum tipo de condição, alterar algum regramento, determinando algumas situações que terão que ser aplicadas, então essas situações vão ser determinadas. O decreto legislativo tem o poder de retroagir as origens, dando efeito ex-tunc, determinando, por exemplo, que o FGTS vai ter que ser pago de 8% retroativo, determinando, por exemplo, que o contrato não vai ser mais 24 meses, vai ser só durante 10 meses, 8 meses ou 6 meses, aí o decreto tem o poder de determinar. E os efeitos que foram produzidos sob esse contexto estão válidos. Se o decreto legislativo silenciar, tudo o que foi praticado na MP 905 continuará produzindo seus efeitos normalmente, dado a existência, a validade e a eficácia do contrato celebrado sob a MP 905. Então, essa corrente que defende aí a possibilidade de rescisão automática de todos os contratos trabalhistas realizados sob a égide da MP 905, a meu ver, ela não tem guarida, ela não tem aplicação. Uma segunda hipótese levantada seria termos o contrato regido sob a MP 905, na data de ontem, com a revogação da MP, a partir de hoje teria que ocorrer uma adequação desses contratos à CLT e legislações especiais. A meu ver, também dentro do que falamos aí acerca do artigo 62, parágrafo 11, não há necessidade dessa adequação. É preciso observar que, apesar da MP ter perdido a sua vigência, ter sido revogada, ou seja, ela perdeu a eficácia como MP, ela não deixou de ter os efeitos produzidos sobre ela ainda derivados dentro do ordenamento jurídico. As consequências da MP 905, apesar dela ter sido apagada do ordenamento jurídico, eles não morrem, porque muitos contratos foram celebrados sob a MP 905 e, como eu já falei, esses contratos que tiveram existência, validade e produziram efeito, se ele tiver eficácia, ele, como contrato, ele é um ato jurídico perfeito. E se ele é um ato jurídico perfeito, ele vai prosseguir até que haja uma situação jurídica prevista na Constituição que possa afastar toda essa produção de efeitos decorrentes dessa MP. Isso porque o artigo 62, parágrafo 11, traz expressamente essa determinação. E o mecanismo jurídico para se mexer nos efeitos é exatamente a expedição desse decreto legislativo pelo Congresso Nacional, que, conforme já mencionei, vai determinar como ocorrerá os efeitos derivados dessa MP 905. Portanto, não consigo adequar essa segunda hipótese como hipótese a ser aplicada. Os contratos que foram celebrados sob a MP 905, embora revogada ontem pela MP 955, esses contratos e todos os efeitos jurídicos existentes nesse período aí de 5 meses, eles vão continuar vigorando normalmente. Aqueles contratos existentes vão produzir seus efeitos. Agora, o que não vai poder ocorrer, lógico, é a celebração de novos contratos, porque se a MP 905 foi revogada, não há mais arcabouço, mais sustentação, mais sustentáculo, mais alicerce para se ter novos contratos regidos sob o império de todo aquele ordenamento jurídico solidificado na MP 905. Com a saída da MP 905, automaticamente ruiu todo o sustentáculo, e não há mais possibilidade de se ter novos contratos trabalhistas sob essa regência. Não vou deixar de mencionar que há um noticiário de que haverá a edição de uma nova medida provisória tratando praticamente do mesmo tema, mas enquanto não houver essa medida provisória, não pode haver contratos trabalhistas que tenham como amparo as regras da MP 905. Esse sistema ele já ruiu. Agora, tudo que ocorreu lá atrás, ele tem que ser averiguado e as decorrências desse MP 905 elas vão prosseguir. E vão prosseguir até que haja a edição do decreto legislativo a ser determinado pelo Congresso Nacional no prazo de 60 dias. E se houver silêncio do Congresso, os efeitos que estão determinados na medida provisória vão prosseguir até o fim desses contratos trabalhistas que foram celebrados. Surgiria, então, a nossa terceira hipótese,
que é exatamente a possibilidade da continuidade desses contratos, que, como nós estamos reforçando, referendando, é preciso observar de forma clara o decreto legislativo previsto no artigo 62, parágrafo 11 da Constituição, que determina que cabe ao Congresso Nacional regular os efeitos decorrentes de uma MP revogada. Se ela foi revogada, o Congresso é que vai determinar como ficarão os efeitos. Se o Congresso não editar o decreto, todos os efeitos produzidos na MP seguem seu curso normal, não há nenhuma solução de continuidade, não há retroatividade de nada. Se o decreto for editado, esse decreto tem o poder de dirigir tudo o que aconteceu sob a égide dessa MP. E aí realmente só o Congresso vai determinar. Mas, de antemão, deixo claro que não existe preocupações de se fazer rescisões assodadas dos contratos trabalhistas celebrados sob a MP 905. Seus efeitos irão prosseguir normalmente dentro do ordenamento jurídico. Muito obrigado a todos.